Estamos aqui mais uma vez. Vamos abordar esse assunto relacionado a o que é a igreja. Eu preciso congregar. O que é congregar? Congregar onde? É um lugar físico? Se eu congrego em Cristo, eu preciso me reunir fisicamente também? Vamos mergulhar nesse assunto de forma simples, de forma singela e principalmente com a orientação da palavra, das Escrituras. Primeiro é necessário entendermos que o tempo muda, há mudanças no tempo. A forma que Deus inicialmente começou com o homem, a criação ali, aquela comunhão que tinha com Adão e Eva antes do pecado ter entrado no mundo, era uma coisa. Após o pecado ter entrado no mundo, perceba que Deus continuou falando com o homem, mesmo o homem em pecado. Deus vinha e falava face a face com o homem. Antes do pecado, Deus não só falava face a face com o homem, mas Deus estava velado no homem, com uma comunhão perfeita. Apenas o homem não era glorificado. A criação do homem, Deus não colocou o homem primeiramente num corpo de glória. Deus colocou o homem primeiramente num corpo de carne, com a possibilidade de pecar. E isso veio a acontecer. Mas enfim, o ponto é, Deus sempre se reuniu com seus filhos. Mesmo Caim, que era filho de perdição, mesmo Caim que saiu da presença do Senhor, mas ali em Gênesis você vê que ele cultuava a Deus e que Deus conversava com Caim. Então, conversar com Deus, cultuar a Deus, não quer dizer que você é um salvo, que você é uma semente de Deus. Na parábola do trigo e do joio, nós bem sabemos que a boa semente foi o Filho do Homem quem plantou, e a má semente foi o diabo quem plantou. Nem toda planta foi o Pai Celestial quem plantou. É isso que está lá na parábola. E assim nós podemos extrair o seguinte significado: que realmente há um só Deus. Agora, não há essa salvação para todos. No final, todos não há a salvação não vai atingir a todos, mas somente os eleitos. É o que a gente pode conferir. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 2, você vai encontrar que Jesus recebe poder para dar a vida eterna a todos aqueles a quem o Pai concedeu. Então a vida eterna é concedida por graça aos eleitos de Deus. O poder vem sobre toda a carne. O Espírito é derramado sobre toda a carne, como as chuvas caem sobre a boa e a má semente. Mas a salvação, ela não atinge a todos, porque a salvação ela é por eleição. A salvação tem total relação com a reconciliação, percebe? Como reconciliar se você não estava ali antes? Então, quando a chuva desce, as sementes já estão ali na terra e cada um vai dar fruto segundo a sua espécie. Assim, o que acontece? Antes da palavra chegar aos teus ouvidos, Deus antes já preparou seus ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Deus preparou esses ouvidos. Esses ouvidos também representam a fé. A fé tanto vem da palavra, como ela é conectada com a palavra. É como se a fé fosse uma semente aí. E
que a palavra falada fosse a água que cai sobre a semente, e então isso vai germinar assim esse plano de Deus de salvação. Mas voltando para essa questão da igreja, vamos entender o seguinte: houve mudanças no tempo, de tal modo que até essa questão da casa própria é algo diferente hoje de como que era lá no passado. Eu não vou falar do que eu não sei, mas vou falar do que eu percebo e do que eu sei. O que é que eu percebo especificamente nessa questão de igreja? Primeiro, não existe uma denominação na Bíblia. A gente vê com clareza, qualquer estudante da Bíblia vê com clareza que não havia uma denominação. A igreja não tinha ligação com o Estado. As denominações que havia, se assim a gente pode dizer, seriam sinagogas. Seria ali dentro do judaísmo, aquelas congregações, aqueles meios de reunir-se. Mas ali o ponto principal era o Templo de Salomão. O Templo de Salomão é como se fosse a grande matriz, digamos assim. Só que quando Jesus vem, percebe que Jesus traz mudanças. E as mudanças que Jesus traz são mudanças necessárias. É uma evolução, é um passo à frente. Deus traz melhorias. A nova aliança é uma aliança perfeita. Com a vinda de Jesus, foi necessário haver mudança nessa maneira de congregar e no modo de compreender a palavra. Na lei a gente tinha tudo aquilo que está na lei. Uma tribo, a tribo de Levi, dessa tribo vem o sacerdócio. E então na lei tinha todas aquelas coisas ali, aqueles rituais. E Jesus cumpre tudo isso. Jesus anuncia o verdadeiro tabernáculo de Deus, sendo Ele mesmo esse tabernáculo. Você acompanha na Escritura que vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. O mundo que é de Deus, as pessoas que são de Cristo, elas então são reconciliadas. Ver, reconciliar, voltar. Você sai do planejamento de Deus, da mente de Deus, para a palavra. A palavra ecoa, o som do Evangelho te atinge, isso combina com você, e então você é reconciliado. Agora vamos indo com a Escritura. 1 Coríntios 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo, quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer sejam servos, quer sejam livres. Um só corpo. Membros são muitos. O que isso representa? Isso representa, ao mesmo tempo, a família de Deus, o tabernáculo de Deus para com os homens, a igreja de Deus. Não é mais de uma. O que há mais de um são pessoas. No capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, nós vamos ver que ali vai falar que nós fazemos parte da Assembleia dos Primogênitos, Assembleia Universal, a única igreja de Jesus Cristo. Então é uma igreja não visível aos olhos. Em Mateus 16, você vai ouvir Jesus dizer a Pedro, ele traz essa declaração, que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A igreja é edificada sobre a rocha. Não é Pedro a rocha. O grande equívoco é pegar uma parte da Escritura e trazer toda uma interpretação errada naquele ponto. A edificação da igreja, aí você vai lá para Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17, você vai encontrar que ele veio, evangelizou a paz. Nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas somos co-cidadãos dos santos, famílias de Deus. É o mesmo assunto. A igreja de Deus, ela não está estabelecida no mundo físico. A igreja de Deus não é paredes. A igreja de Deus é a família de Deus, é Ele próprio. É como uma árvore, e essa árvore tem raiz, tem caule, tem casca, tem galhos, uma unidade. Resumindo isso em uma palavra, seria o capítulo 14 de João, versículo 20. O que é que está escrito? Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A unidade da fé. A igreja verdadeira é essa. É a igreja que faz você nascer em Cristo Jesus e Cristo em você. É essa igreja que traz para uma união com Deus. Você não pode unir-se a Deus se não nascer da água e do Espírito. Numa igreja humana, você vai participar de rituais, como por exemplo o batismo. Então você vai ganhar uma carteirinha de membro, você vai fazer parte do rol de membros daquela igreja, daquela denominação. Você batiza nas águas e por aí vai, mas isso é algo humano. Agora em Cristo é um Espírito, o Espírito Santo. Ele não te leva a uma denominação. Você nasce nesse corpo chamado igreja. Agora, como compreender isso de forma visível? Nós primeiramente devemos olhar para o início lá, como que era o comportamento, a vida de Jesus, como que ele reunia. Perceba que ali ele sofria perseguições, ele não estava agradando Herodes, não estava agradando a Pilatos, não estava agradando aos sacerdotes. Havia toda aquela disputa, porque ele não compactuava com aquela visão. E você vai ver que essa mesma mentalidade acompanha os seus seguidores, porque ele disse: basta ao discípulo ser como o mestre. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles não devem gerar discípulos deles mesmos. Os verdadeiros discípulos vão ensinar as palavras do mestre. Por isso que Jesus disse: basta ao discípulo ser como o mestre, reproduzir fielmente todo o ensinamento do mestre. E isso é válido até os nossos dias. Não podemos nós gerar discípulos para ser nossos seguidores. Devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Como Paulo disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Percebe? Os verdadeiros pregadores não pregarão a si. Eles têm uma palavra que não é deles, mas é a própria palavra da vida. É o próprio Espírito Santo falando na boca. Mas vamos entendendo a ideia das reuniões. Então vemos que os discípulos, eles se reuniam, e então havia perseguições pelo mesmo motivo. Uma guerra, porque você está contra. No livro de Atos você vai encontrar que a igreja é chamada de seita. Paulo traz essa declaração, onde ele diz: no caminho chamado seita, sirvo ao Deus de meus pais, ao Deus de nossos pais. Ele traz essa expressão no livro de Atos,
porque a seita quer dizer isso. A seita é se opor àquela crença dominante. Nesse sentido, existe essa boa seita, que seria essa oposição às tradições. Quais tradições? As tradições que não precisam mais ser seguidas. Quando a fé vem para libertar, a fé vem para te elevar, a fé vem para que você receba a promessa. A promessa não é Moisés, a promessa não é você estar preso num templo, não é você ter obediência ao sacerdote. Jesus não pediu para você analisar seu pastor, seu sacerdote, pediu para você analisar as Escrituras, porque as Escrituras se cumprem em Jesus. Jesus é o cumprimento da Escritura. Tudo bem quando você comprou uma Bíblia, quando você leu a Bíblia, quando você frequentou a igreja, que foi batizado, tudo bem, mas não pare. Você precisa ser a palavra viva. Quando você prova do nascimento do Espírito, você então vai ser um com Ele. Você será um testemunho vivo. O Espírito Santo não ministra letra. O Espírito Santo vive. Ele sopra. Seus pecados se vão e um novo ser surge. Quem é esse novo ser? Quem é esse novo homem? É o mesmo Jesus. Ali era um, agora são vários. Ser cristão é ser como Cristo. Não há mais um filho único, agora são plural. Primogênitos, Assembleia Universal dos Primogênitos. Tiago nos diz: fomos feitos como as primícias da criação. Essa palavra, ela traz isso. Você volta a essa glória. Você começa nesse novo nascer. E você então faz parte dessa verdadeira obra. Mas o ponto que eu quero deixar claro é esse: como reunir, como congregar. Então, primeiro, tire da sua cabeça que você é um desviado. Tire da sua cabeça que você deve congregar em uma igreja humana. Tire isso da sua cabeça. Jesus disse: mulher, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quem procura esses verdadeiros adoradores é o próprio Pai. É o pastor quem vai atrás da ovelha perdida. E a ovelha, o Pai procura a tais. Esse Evangelho, esse Espírito Santo, ele não deixará um só membro de fora. É Deus quem te busca, é Ele quem te resgata. Quem se encontra perdido é você, e Ele é o Salvador. Essa voz te encontra. Jesus te chama. E isso não é para um templo. Percebe? A mudança aconteceu há muito tempo. E por que o homem voltou a criar templos e templos? Porque isso parte da ideia humana. Deus nunca habitou em templos humanos. Deus no começo habitava em Adão, uma alma vivente, mas por consequências do pecado, a habitação de Deus não pôde ser mais ali. Logo, quem que habita na alma do homem, nesse corpo, nessa carne? O que essa carne é? Percebe? Essa carne é um diabo. Essa carne é inimiga de Deus. O pecado reina sobre a carne. A introdução do pecado foi simplesmente expulsar a Deus. Deus saiu do seu tabernáculo. Só que isso não era o perfeito tabernáculo. Seu perfeito tabernáculo veio a ser manifestado em Jesus. E agora em Jesus nós nos tornamos verdadeiras moradas, verdadeira igreja, uma só igreja. Individualmente somos igrejas, individualmente somos seus membros, individualmente nesse novo homem Deus habita.
a igreja reúne-se. Mas então vejamos isso na história. A igreja estava perseguida pelo Estado, por Roma, pelos judeus. E isso perdurou aquele período conturbado ali dos apóstolos que foram mártires. E como eram as reuniões? Nas casas, como fugitivos. E o que você acha? A gente precisa ser fugitivo? A gente não precisa provocar, a gente não precisa desejar ser perseguido. Mas é natural a perseguição quando nos posicionamos. Enquanto nós batemos continência para o Estado, enquanto nós apertamos a mão das autoridades, como fazia a igreja judaica, estava tudo bem. Eles apertaram tanto a mão de Herodes, dos políticos da época, que crucificaram o príncipe da vida. E isso está acontecendo nos nossos dias. As autoridades eclesiásticas, juntamente com as autoridades políticas, se tornam uma coisa só. São homens, são governados por suas próprias mentes e ideias. Agora, quando o Espírito Santo te inspira, te revela, você vai fazer o mesmo. É automático a perseguição vir. Nesse exato momento, ainda temos o privilégio, eu digo assim, de se reunir abertamente, de não ter perseguição por publicar o nome de Cristo. Você pode falar mal da Igreja Universal, da Igreja Católica, você ainda tem esse direito a se expressar. Então você pode se reunir. A gente pode fazer uma live aqui, mesmo à distância, se reunir. Então há muitos mecanismos para nos reunir. Agora, se você é um pregador, se você tem a revelação de Deus, e não precisa nem ser um pregador, basta ter a compreensão dessas coisas, você não vai falar o que Pedro disse, fazer tenda. Você vai pegar toda essa glória de Deus, toda essa palavra de Deus, e você então vai humanizar isso. Você vai dizer, vamos fazer uma tenda, vamos fazer um sistema, vamos colocar aqui uma denominação, vamos dizer que o Senhor está aqui, o Senhor está conosco. Deus não pode ser detido por homem algum, porque Deus é Espírito. O Espírito e a palavra é uma mesma coisa, mas a carne não. A carne passa. Por isso que não há como denominar essa igreja. Toda tentativa que se fizer de denominar essa igreja, ele é o vivente entre os mortos. Quando Maria foi ali até o sepulcro, o que foi dito a ela? Ele não está aqui. Se você chega dentro de uma igreja, isso é um sepulcro. Eles colocam ali o Senhor morto. O vivente entre os mortos não está ali. Ele não habita em templos humanos, mas ele quer fazer a habitação em você. O templo de Deus é vivo. Então, seguindo essa compreensão, percebe? Eles se reuniam nas casas, eles se reuniam com os seus mecanismos possíveis. Não havia como publicar vídeos e estarem ligados por esse meio tecnológico. Então eles usavam a pena para escrever e enviavam cartas, porque esse contato é necessário. E toda a oportunidade que eles tinham, então eles iriam se reunir fisicamente nas casas. Mas havia uma perseguição instaurada. Para não se tornar tão longo, eu vou pular um pouco. E nós vemos o que acontece na época de Constantino. Constantino decretou a paz. Constantino inaugura o cavalo branco do Apocalipse. Aqueles 4 cavaleiros é um cavalo só. Constantino inaugura aquele branco, a primeira versão do Satanás.
primeira versão do diabo ali na terra. Nessa revelação apocalíptica, era ele, como a paz, né? Um cavaleiro, com flecha sem arco. Era como se fosse o próprio Cristo, mas era um falso Cristo. Aquela paz não era verdadeira. Constantino era um homem político. E o que é que ele faz com esse decreto de paz aos cristãos? Ali é criado o modelo de igreja que temos até hoje. A primeira igreja a ser criada nesses moldes foi a Igreja Católica Romana. A primeira denominação e mãe padrão de todas as igrejas que você tem hoje. É necessário sermos verdadeiros protestantes. Lutero nos seus dias, eu e você nos nossos dias, estamos com medo de ser protestantes. É suave e doce dizer sou evangélico. As pessoas não querem guerra, elas querem paz. Mas você não tem escolha. Ou você vai ter guerra contra o Espírito Santo, e então paz com os homens, ou você vai ter paz com Deus e guerra com os homens. A paz com Jesus implica em guerra contra o sistema religioso, especialmente, porque Cristo é a unção, essa palavra viva, e isso colide com o falso Cristo, expulsa o falso Cristo. Eles precisam sair do nosso meio, porque não são todos de nós. E muitos anticristos surgem. Eles começam como falso, recebem a mesma unção, recebem o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, mas na hora disso ser reproduzido, eles não reproduzem, porque não estavam na raiz. São galhos enxertados. Mesmo tendo recebido as boas novas, é impossível que eles deem essa semente original. Eu só posso reproduzir isso porque estive ali. Como Jesus disse, vocês também profetizarão, porque vocês estavam comigo desde o princípio. Esse princípio não se trata da reunião humana de Jesus, mas se trata daquele princípio lá atrás. Só podemos ser verdadeiros seguidores de Cristo se um dia estivemos lá. Aí agora aqui somos manifestos. Mas então, concluindo isso, como pode ser as reuniões hoje? Podemos ter um salão, podemos ter uma loja, podemos até ter um nome. Sim, tudo isso é possível. Ter uma igreja física, todas essas coisas é possíveis. Mas quando você tem tudo isso, o alerta está ligado. Fique apercebido, porque não há harmonia do Espírito Santo com o espírito dos homens. Então o Estado é a arma forte do mal. Não pense você que o Estado é bonzinho, porque o Estado nada mais é do que o governo humano. E o governo humano vai implicar com o Espírito Santo. A Igreja Santa de Jesus, de Atos dos Apóstolos, começou a expulsar o Espírito Santo quando começou-se a criar a administração. O nicolaítismo vem exatamente de Nicolau, daquele diácono. Essas ideias humanas já vêm de dentro do homem. Quando o homem começa a governar, Deus vai saindo de cena. Então há um cuidado, há um alerta. Quem é espiritual fica em alerta. Esses privilégios de nos reunirmos, estejamos em alerta. Não é que a gente vai querer se reunir sendo perseguido, indo para cavernas, não. Essa perseguição vem de forma automática. Perceba, enquanto você estiver aí na sua igreja, confortável, dizimando, ofertando, indo para cultos, e não trazendo esses alertas, você vai ter paz. Mas no dia que você começar a falar, começar a se opor,
E não é se opor a Cristo, mas é se opor ao homem. Você pode colocar o dedo na cara do teu sacerdote e dizer: tu és o meu pastor se você estiver na autoridade da palavra. Mas toda palavra que tu colocar fora das escrituras, eu vou rebatê-la. Eu sou ovelha e a única vara que eu aceito é a palavra. Todo verdadeiro pastor, todo verdadeiro pregador vai estar sujeito a essa palavra. E a ovelha não é do homem. Jesus disse: apacente minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Todos esses homens que se vangloriam, que se acham donos da igreja, são falsos. E você precisa ter a coragem de se levantar. Você precisa amar a glória de Deus, que é o Espírito Santo vivo, e não a denominação. A boca de Deus não é assembleia, não é batista, não é católica. A voz da verdade é a voz de Cristo Jesus, e é a palavra viva, que na maioria das vezes está falando por uma jumenta como eu. Mas nunca um pregador verdadeiro será Balaão. Nunca vai amar a glória dos homens. Não vai ter interesse no que as pessoas têm, mas nas pessoas, na salvação delas. Esse é o foco principal. Que Deus abençoe a tua vida. Que a gente possa sim ter reuniões, mas com esse alerta. Edson, você está tendo já uma quantidade boa de seguidores. Fique alerta. As águas começaram a se agitar. As pessoas começaram a sair e estão aí se reunindo. Estejamos sempre em alerta. Nós não precisamos encher a arca de pessoas. Deus preferiu salvar animais. Por que será? Deus era mau? Não, porque essa salvação, esse evangelho da salvação, não é para salvar o mundo inteiro, não. Essa salvação é por eleição. Esse evangelho, na maior parte das vezes, está realmente no deserto, alcançando um ou outro, e está tudo certo. Nós nunca vamos salvar pessoas, nós nunca vamos ganhar nada para Jesus. Ele já ganhou quem tinha de ser ganho. O evangelho é proclamado e todos aqueles que foram eleitos vão dar ouvidos, vão regozijar, estarem felizes, mesmo que sejam manjedouras, mesmo que sejam poucos e desprezados, mas são do Senhor. Deus abençoe a tua vida nesse maravilhoso nome de Jesus. Amém.